Você sabia que Flusser usava termos diferentes para se referir às imagens técnicas? Sabia que conhecer esses diferentes termos pode te ajudar a entender melhor a obra de Flusser? E nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês um pequeno mapa dos diferentes conceitos e termos que ele vai usar para se referir à ideia da imagem técnica, ou seja, aquela imagem que é considerada por ele como pós-histórica. Se você já leu algum dos textos de Flusser, algum artigo, e principalmente se você leu obras diferentes de Flusser, você talvez tenha notado, sempre que ele vai tratar das imagens, né, essas imagens pós-históricas, que ele talvez tenha usado termos diferentes. Às vezes aparece tecnoimagem, às vezes imagem técnica. Né? Por que isso acontece? Né? Então, eu decidi fazer esse vídeo aqui porque eu acho que esse é um ponto, apesar de ser só uma questão nominal, né, o termo que ele está usando, mas eu acho que essa mudança, essa opção por outras palavras, eu acho que na obra de Flusser é bem significativa. E uma vez que a gente entende um pouco melhor isso, talvez fique mais fácil de se orientar na própria obra de Flusser. Então, em primeiro lugar, por que Flusser fazia essas mudanças? Né? Então, uma das coisas que me parece que ficaram bem claras assim, enquanto eu estudava, né, Flusser mais a fundo, principalmente na minha época do mestrado, Flusser fazia, né, essas mudanças porque ele ia se ajustando à audiência para quem ele escrevia. Né? Então ele era muito consciente de quem o escutava e quem o lia. E para isso ele ia adaptando o seu discurso, adaptando a sua escrita para entrar num possível diálogo ou debate com aquele que o lia ou que o ouvia. Né? Então isso é muito importante. E por isso que às vezes alguns dos textos de Flusser até são meio que contraditórios, porque em um momento ele afirma algo e depois ele pode até negar em um outro texto, porque ele justamente estava jogando ali com a sua audiência e ele estava ali propondo, então, um diálogo um possível diálogo, mesmo que imaginário, né? E expondo dessa maneira algumas contradições também. Né? Então, se a gente pegar aqui o que o próprio Flusser falou sobre essa variação, né, terminológica, ele vai dizer assim, ó, e não só da variação terminológica, mas como ele pensava as questões. Né? Ele diz assim, vamos dizer assim, no último curso que ele deu em vida, ele falou o seguinte: lanço de antemão ideias, não que esteja de acordo com elas, mas as lanço com a finalidade hipotética provisória. Amanhã posso me desfazer de todas elas. Parto de hipóteses que podem ser apagadas novamente. Esse é o método que eu escolhi. Além disso, escolhi o método fenomenológico, ou seja, deixar com que as coisas venham às palavras. Então, esse é um posicionamento muito interessante que mostra para a gente um pouco isso que eu estava explicando, né? Como ele ia se colocando e se posicionando em relação a essas discussões. Quando eu estava fazendo minha dissertação de mestrado, eu escutei o curso inteiro, porque ele estava disponível, acho que ainda está disponível online, né? Então eu acabei escutando horas e horas de curso, e ali a gente tem um Flusser um pouco mais solto também, não um Flusser escrito, né? Mas um Flusser da oralidade. E ali a gente percebe, então, como ele faz esse jogo. Vamos lá, quais são os termos? Então, eu falei de dois aqui, mas tem mais alguns termos que Flusser vai usar para se referir a essas imagens pós-históricas, né? Ou pós-industriais. Né? Então, quais são esses principais termos que ele vai usar? Ele vai usar o termo da tecnoimagem, o termo da imagem técnica, um termo que ele vai chamar de nova imagem, anti-imagem e imagem sintética. Qual é a diferença entre esses termos? E, principalmente, entre a tecnoimagem e a imagem técnica? Né? Então, vamos lá. Quando o Flusser escrevia sobre a tecnoimagem, ele estava se referindo, geralmente, né, num conjunto temático de reflexões marcadas principalmente pelo aspecto semântico das imagens. Então, isso mostra um Flusser ainda preocupado com essa questão, né, do significado, né? Uma preocupação de desmascarar, né, o conteúdo ideológico ocultado pela aparente objetividade das imagens de massa. Né? Então, ali é uma preocupação muito específica. Então, é tudo aquilo que ele vem pensando ao longo da vida dele, quando ele chega ali nos anos 60, 70 e 80 também, aí ali a gente tem, então, o uso mais frequente do termo tecnoimagem. Depois disso, Flusser começa a falar de imagem técnica. Né? E quando ele está falando de imagem técnica, e isso aparece bastante no livro Filosofia da Caixa Preta, tem um outro livro dele que é O Elogio da Superficialidade, por uma fenomenologia das mídias, né, que aparece em alemão.
né? E ali, então, esse termo ele vai percorrer toda a obra dele até o final também, né? E ali o que, que ele quer dizer? Então, a imagem técnica, nesse sentido, ela vai se restringir mais ao aparelho técnico, né? E ali Flusser vai investigar com mais profundidade a natureza dos textos científicos dos quais essa imagem surge, tá? Então, são um segundo momento ali. E aí, quando a gente vai falar de nova imagem, a gente está se referindo, obviamente, à característica óbvia dessa imagem, de que ela é nova. Então, Flusser ele vai usar esse termo toda vez que ele vai fazer uma diferenciação com as antigas imagens, né? Então, eu acho que aqui não tem muito erro, mas, de qualquer maneira, pontua de novo, com bastante força, né, que Flusser, quando ele pensa essas imagens, ele está pensando elas de uma nova forma, né, como a nova manifestação da cultura e da comunicação. Depois ele vai ter o termo anti-imagem, né? Que aí ele vai dar mais destaque a essa inversão dos vetores de significação, né? Isso é, o fato de que as imagens técnicas elas apontam em uma direção oposta, né, das imagens antigas, aquelas tradicionais. O que vale a dizer, na verdade, que elas são projeções e não somente abstrações do mundo. Então, quem leu o livro Universo das Imagens Técnicas vai saber exatamente do que eu estou falando aqui. Depois, mais para frente, eu pretendo fazer um outro vídeo ainda explicando um pouco melhor essa questão também. Finalmente, a gente tem o termo da imagem sintética, né, que vai indicar explicitamente o essencial de todas as imagens produzidas no período pós-histórico, ou seja, o fato de que elas são computações, sínteses de cálculos, né? Ou seja, análises. Né? A característica, então, essa é uma característica que não se restringe só à superfície das imagens, mas é toda uma lógica que se constrói nesse período pós-industrial, pós-histórico. Tá? Inclusive, Flusser vai falar sobre os hologramas, e se a gente quiser ser um pouco mais solto aqui nessa questão também, a gente pode pensar nas materialidades mesmo, como, por exemplo, o advento do plástico, né, que é um material sintético por excelência, tá? E todas as suas variações, né? Então, esse o uso desse termo aí vai apontar para um Flusser mais maduro, já no final da vida dele, né? E geralmente, quando ele usava esse termo da imagem sintética, ele estava querendo destacar essa natureza implícita, né, que está vinculada às imagens técnicas, de modo geral, né, essas imagens produzidas por aparelho. E quando ele vai falar de imagem sintética, ele está se referindo principalmente aos computadores. Né? Então, o Flusser já estava começando a pensar e refletir mais sobre essas imagens que surgem nas telas do computador e que têm uma certa diferença com as imagens fotográficas. O que eu acho importante dessa discussão toda é que o conceito da tecnoimagem, imagem técnica, que é muito próximo, ele marca também uma divisão que, assim, enfim, nas minhas pesquisas, né, e principalmente na minha dissertação de mestrado, isso ficou muito claro, né, de que existe uma jovem, vamos dizer assim, comunicologia, né, o estudo da comunicação em Flusser, e uma comunicologia mais madura, né, então mais para o final da vida de Flusser. Então, essa mudança do uso de tecnoimagem para imagem técnica é algo que marca justamente essa mudança de um pensamento mais jovem, né, de Flusser, mais preocupado com o sentido das imagens, o significado, né, uma questão mais semântica e também uma questão mais envolvida com isso de desnudar a ideologia por detrás dessas imagens. E depois a gente vai ter um Flusser mais maduro, no qual a gente já reconhece nele uma preocupação de pensar a comunicação de um ponto de vista mais antropológico, né? Quase fazendo uma antropologia filosófica ali da comunicação também, né? E ali então vai aparecer com mais frequência o termo imagem técnica. Enfim, esse assunto aqui ele pode render muito mais discussão, mas eu queria aqui trazer rapidamente para vocês e de forma bastante breve, né, esses termos aqui. E agora vocês já sabem, se vocês estiverem lendo um texto em que aparece a imagem, em que aparece a palavra tecnoimagem, provavelmente vocês estão lidando com textos que datam talvez da década de 60, 70, até início da década de 80. Se vocês tiverem um texto aí, irmãos, que fala de imagem técnica, provavelmente vocês já estão trabalhando com uma obra mais madura de Flusser também. Então isso tudo eu acho que é bem legal para a gente se orientar. E aí fica aqui só um comentário final, né, que a gente sempre tem que tomar cuidado. Flusser fazia, como de comum conhecimento, né, entre quem lê Flusser por mais tempo, já sabe que
Flusser fazia a tradução dos próprios textos, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente vai pegar a tradução de textos de Flusser que não foram feitos por Flusser, né? E que o tradutor ele não se deu o cuidado ou não teve atenção de observar como o Flusser se traduzia, né? Porque isso também requer um certo estudo e às vezes não há esse estudo e aí a tradução ela acaba sugerindo termos que não têm a ver necessariamente com o modo como o Flusser se traduzia. E aí a gente perde um pouco, talvez, essa questão dessa mudança, né, entre um jovem Flusser pensador e um Flusser mais maduro. De qualquer maneira, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas questões para vocês. Se vocês gostaram do conteúdo que eu apresentei aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like no vídeo e provavelmente eu vou fazer mais vídeos explicando melhor essa diferenciação aqui entre uma comunicologia mais jovem e uma comunicologia madura, né? O que efetivamente mudou ali para que eu pudesse fazer essa sugestão, né, de uma mudança realmente na comunicologia, ou seja, no modo como o Flusser interpretava e olhava para a comunicação. Então, muito obrigado pela atenção e é isso aí, a gente se vê então num próximo vídeo.